Estamos em 1897. O Brasil, recém-batizado como República, encontra-se em uma encruzilhada. Os ecos da Revolução se dissiparam, substituídos pelos murmúrios de descontentamento. No coração desta nação em formação, um conflito se prepara, um testemunho brutal dos alicerces frágeis da República, a Guerra de Canudos. Esta não é apenas uma história de batalhas travadas e vidas perdidas, mas uma denúncia contundente de uma nação que luta para encontrar seu lugar, uma nação cega à situação de seu próprio povo. A transição do Império para a República, embora anunciada como um passo em direção ao progresso, deixou muitos para trás. As promessas de igualdade e justiça soaram vazias nos vastos e áridos sertões. Aqui, a vida era uma luta constante contra os elementos, um ciclo de secas e enchentes, de pobreza e abandono. É neste cenário de dificuldades e incertezas que as sementes da rebelião foram plantadas. O sertão, uma terra de beleza implacável, era o lar de um povo calejado por gerações de dificuldades. Eles foram esquecidos pelas elites costeiras, ignorados pelos políticos que afirmavam representá-los. A queda da monarquia, um tremor distante em suas vidas, trouxe pouca mudança para suas lutas diárias. Na verdade, para muitos, a República apenas exacerbou suas aflições. Novos impostos, cobrados em nome do progresso, recaíram pesadamente sobre aqueles menos capazes de pagar. A abolição da escravidão, embora uma conquista monumental, deixou muitos ex-escravos sem terra, sem trabalho e sem perspectivas. O tecido social do sertão, já fragilizado pela pobreza e pelo abandono, começou a se desfazer. É nessas rachaduras que uma figura carismática surgiria, um homem que oferecia consolo e esperança a um povo desesperado por ambos: Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, um beato errante com olhos azuis penetrantes e uma mensagem de salvação, emergiu do pó do sertão. Ele falava de um mundo mergulhado no pecado, um mundo à beira do apocalipse. Suas palavras ressoavam com o povo, suas próprias lutas espelhando sua visão apocalíptica. Ele lhes oferecia mais do que apenas orientação espiritual. Ele lhes oferecia um senso de comunidade, um refúgio das duras realidades de suas vidas. A mensagem de Conselheiro não era de revolução, pelo menos não no sentido político. Ele pregava a obediência a Deus e à Igreja, criticando o secularismo da República. Ele exortava seus seguidores a se afastarem dos males do mundo moderno, a buscar consolo na fé e na comunidade. Suas palavras, no entanto, carregavam um poderoso substrato de dissidência, uma rejeição do status quo que ressoava profundamente nas massas descontentes. Nas planícies desoladas da Bahia, uma nova comunidade surgiu. Canudos, erguida sobre a fé e o trabalho duro, oferecia uma alternativa radical ao descaso da República. Famílias migravam para Canudos, atraídas pela promessa de uma vida melhor. Construíam casas, cultivavam a terra e rezavam juntas, encontrando força em sua fé compartilhada e espírito comunitário. Canudos, no entanto, era mais do que apenas uma comunidade religiosa. Era um desafio à ordem estabelecida. A República, ainda lutando por sua própria legitimidade, via Canudos com suspeita e medo. A autossuficiência da comunidade, sua rejeição às leis e impostos da República, era vista como uma ameaça. Espalhavam-se boatos de que os seguidores de Conselheiro estavam estocando armas, preparando-se para guerrear contra o governo. As sementes do conflito, lançadas no terreno fértil do medo e da incompreensão, começaram a brotar. O medo, como um vírus, se espalhou pelos corredores do poder. Os rumores de rebelião, amplificados pela distância e pela paranoia, chegaram aos ouvidos das autoridades no Rio de Janeiro. Eles viam em Canudos não uma comunidade de fiéis, mas um foco de sedição, uma ameaça ao próprio tecido de sua jovem república. A resposta foi rápida e brutal. Força militar,
4 expedições foram enviadas para esmagar a rebelião em Canudos. As 3 primeiras, mal equipadas e subestimando a determinação dos seguidores de Conselheiro, foram repelidas. Os sertanejos, lutando por seus lares e sua fé, infligiram pesadas baixas às tropas do governo. Cada derrota alimentava ainda mais a paranoia do governo, pintando Canudos como um inimigo perigoso que precisava ser erradicado. Os sertanejos, armados com rifles ultrapassados e fé inabalável, lutavam com a ferocidade de animais encurralados. Eles conheciam a terra, sabiam como sobreviver em seu abraço implacável. Os soldados, muitos deles recrutas de cidades distantes, não estavam preparados para a dura realidade do sertão. Enfrentavam não apenas as balas dos sertanejos, mas também o sol implacável, a terra seca e o espectro onipresente das doenças. Cada vitória de Canudos, cada soldado morto, enviava ondas de choque ao governo brasileiro. A República, ansiosa para afirmar sua autoridade, se viu atolada em uma guerra dispendiosa e cada vez mais impopular. A nação assistia incrédula enquanto seu exército supostamente superior era repetidamente humilhado por um grupo de fanáticos religiosos no meio do nada. O ataque final a Canudos foi um espetáculo grotesco de violência e destruição. Em menor número e com armamento inferior, os defensores de Canudos lutaram com a coragem do desespero, mas o resultado era inevitável. A República, determinada a fazer de Canudos um exemplo, desencadeou toda a sua fúria sobre a comunidade sitiada. Canudos caiu, não por táticas ou estratégias superiores, mas pelo poder de fogo avassalador. A comunidade, antes um farol de esperança, foi reduzida a escombros. Milhares jaziam mortos, massacrados em nome da ordem e do progresso. Os poucos sobreviventes foram presos, seu destino um lembrete sombrio do preço da desobediência. A bandeira republicana tremulava sobre as ruínas de Canudos, uma vitória vazia manchada com o sangue de inocentes. A Guerra de Canudos foi uma tragédia em muitos níveis. Expôs as profundas fissuras que percorriam a sociedade brasileira, o vasto abismo que separava a elite urbana dos pobres do campo. Revelou a brutalidade inerente a um sistema que valorizava a ordem acima da justiça, que buscava impor sua vontade pela força e não pelo diálogo. As cicatrizes físicas de Canudos podem ter se apagado com o tempo, mas as feridas psicológicas permanecem. O massacre serviu como um lembrete assustador da capacidade de violência do governo, sua disposição de recorrer a medidas extremas para silenciar a dissidência. Plantou as sementes da desconfiança entre o povo e seus governantes, uma desconfiança que persistiria por gerações. Canudos permanece como um monumento ao duradouro espírito humano, a crença inabalável em um mundo melhor. Também serve como um alerta severo, um lembrete dos perigos do poder desenfreado, das consequências devastadoras de ignorar as necessidades e aspirações dos marginalizados. A Guerra de Canudos não foi apenas um evento histórico, foi um microcosmo dos desafios que continuam a assolar o Brasil e inúmeras outras nações. A luta pela justiça social, pela igualdade econômica, por uma voz nos corredores do poder. Os ecos de Canudos ressoam até hoje, um chamado à ação para aqueles que buscam uma sociedade mais justa e equitativa. É um lembrete de que a busca pelo progresso deve ser temperada com compaixão, que a verdadeira unidade só pode ser alcançada por meio da compreensão e da empatia. O legado de Canudos, gravado nos anais da história, serve como um farol, guiando-nos em direção a um futuro, onde os erros do passado não se repetem, onde as vozes dos marginalizados são ouvidas, e onde a promessa de uma sociedade justa e equitativa é finalmente realizada.